gente vai falar então sobre geometria. Então, nosso novo tópico de aula aí é sobre geometria. E aí, essa primeira parte é mais uma parte teórica, para a gente entender o que a geometria estuda, o que é geometria, né? Então, a geometria é uma parte da matemática que estuda as propriedades do espaço. Ou seja, ela estuda as formas, né? As formas que existem no espaço. Então, ela trata aí problemas métricos, como calcular a área, calcular diâmetro de figuras. E aí a gente fala de figuras planas, né, que são as figuras que estão na superfície, figuras que só têm duas dimensões, e também de figuras que são sólidos, que é tudo aquilo que é 3D. Então a geometria ela vem aí para calcular isso. Então nós temos algumas figuras que já são pré-definidas, já são, por exemplo, um quadrado, um triângulo, um círculo, seja, são figuras planas que você olha e consegue calcular porque aquilo ali já existe uma fórmula para calcular esse tipo de figura. Mas na geometria você consegue calcular qualquer figura, seja ela uma figura definida como uma figura também sem definição. Então, com quantos lados tiverem, qualquer figura que existir, a gente consegue calcular através da geometria. Então, os campos que existem dentro da geometria são geometria analítica, trata sobre distâncias. Então, por exemplo, tudo que é GPS, tudo que é jogo, tudo aquilo que envolve deslocamento, todo esse deslocamento ele vem através da geometria analítica. E temos também a geometria descritiva, geometria da topologia, que já são geometrias mais avançadas, né? Topologia. Geometria dos espaços, com 4 ou mais dimensões, e aí isso aqui já é uma geometria que a gente estuda. Aos nossos olhos, a gente só consegue enxergar 3 dimensões. A física consegue provar 4 dimensões. Na matemática, você consegue trabalhar com qualquer quantidade de dimensão. Então, é uma coisa que mentalmente não se consegue perceber. Por exemplo, há 20 dimensões. Não tem como você entender, pensar como é 20 dimensões. Mas, na matemática, se consegue trabalhar com infinitas quantidades aí de dimensões. Tem também uma geometria do fractal. E aí, o que é um fractal? Fractal é como se é a repetição de várias figuras para o infinito. Por exemplo, se você colocar um espelho na frente do outro. Um espelho vai ficar refletindo o outro ali infinitamente e vai formar como se fosse um grande túnel. Então isso ali é um fractal, é um tipo de fractal. Então existe uma área da matemática totalmente voltada para esses cálculos aí de áreas de fractais. E temos também a geometria não euclidiana. Então, essa geometria não euclidiana, para a gente, é uma parte muito importante. Por quê? Porque toda a geometria que a gente conhece, que a gente vai estudar aqui no ensino médio, no ensino fundamental e médio, é uma geometria euclidiana. Então, a partir desse nome aqui, Euclides, que foi um grande matemático, aí ele desenvolveu, a partir de 5 postulados, ele desenvolveu todo o cálculo, toda a geometria que existe hoje foi desenvolvida a partir de 5 postulados. E por que vai ser importante esse nome para a gente? Porque esse bimestre eu vou pedir para vocês um trabalho, que vai ser um trabalho justamente sobre Euclides. Então, quem foi Euclides, quais suas principais descobertas matemáticas, e para vocês explicarem também como é que funcionam os seus postulados. Então, eu vou escrever esse trabalho, vou postar lá no Google Sala de Aula e vou postar lá no grupo. Então vai ser um trabalho aí que eu vou querer ele feito em
em duplas não, em grupos, né? Então não vai ser só uma pessoa. Então no dia da apresentação, o grupo vai pegar, vai entrar aqui no Meet ou em qualquer outro aplicativo e vai apresentar aí para mim e para todos os colegas, né? Beleza? Tem aqui alguma dúvida? Oi? Até aqui alguma dúvida? Não. Então, continuando. Então, a gente vai focar o nosso estudo agora, a princípio, na geometria plana. E geometria plana, foi o que foi falado aqui, é uma parte da geometria que só tem duas dimensões. Então, nós temos uma geometria que tem duas dimensões, ou três dimensões, ou mais dimensões. Então, agora a gente vai falar só da plana. Então, falou em plano, duas dimensões. Então, nós temos aqui uma dimensão, essa dimensão aqui, que seria a largura, e essa dimensão aqui, que seria a altura. Beleza? Essa aqui já tem três dimensões. Ó. Nessa aqui a gente tem largura, altura e aqui a profundidade, né? Ou comprimento. Beleza? Então, ó, três dimensões, tem largura, altura e comprimento. Duas dimensões só tem largura ou altura. Ou comprimento e altura, comprimento e largura, só tem duas dimensões. Então, falou em plano, a gente está falando de duas dimensões. Falou em espaço, a gente está falando de três dimensões. Então, três dimensões é tudo aquilo que a gente enxerga, que a gente pode pegar, é aquilo que tem volume, né, que a gente pode encher. Duas dimensões não, a gente enxerga, mas ele não tem espessura. Beleza? Então, por menor que seja a espessura, se tiver uma espessura mínima, já é três dimensões. Então, para ter duas dimensões, não pode ter espessura nenhuma. Tá claro isso ou não? Sim. Então, princípio aí da geometria espacial. Primeira coisa que a gente precisa, primeira definição que a gente precisa entender é o que é um ponto. Então, é muito falado sobre ponto. Então, ponto, ele é apenas um símbolo, como se fosse um símbolo. Por quê? Ponto, ele não é essa bolinha que tem aqui, não é essa bolinha aqui. Por quê? Ponto não tem dimensão nenhuma. Então, ele é uma figura adimensional, ele não tem dimensão. E ele serve simplesmente para simbolizar um local. Então, é para isso que serve o ponto, é para simbolizar um local. Então, a sua representação geométrica, né, vai ser sempre por uma letra maiúscula. Beleza? Então, essa é a ideia aí de ponto. E aí, qual é o outro conceito que a gente precisa entender? Esse aqui, ó, por um ponto passam infinitas retas. Então, eu defini um ponto aqui. Eu sei que aqui vai passar uma reta assim, uma reta assim, uma reta assim, uma reta assim. Vai passar reta de tudo quanto é jeito aqui por esse ponto. Então, todo ponto que existe por ele vão passar sempre infinitas retas. Segunda definição, reta. Então, enquanto o ponto ele é adimensional, a reta ela já tem uma dimensão. Ela é unidimensional. Então, ela tem sempre uma dimensão. Então, ela vai aqui uma dimensão e essa dimensão dela é infinita. Como se fosse um comprimento aqui infinito. Então, ó, a reta ela é simbolizada por essas duas setinhas aqui, tá vendo? Uma setinha numa ponta, uma setinha na outra ponta. Se eu tiver só isso aqui, ó, isso aqui não é uma reta, é um segmento de reta. Para ser reta, tem que ter as setinhas nas duas pontas, ou seja, a reta ela não tem fim. Ela cresce tanto para um lado
quanto para o outro. Beleza? E é representada sempre por uma letra minúscula. Uma letra do alfabeto aí, só que minúscula. E em uma reta existem infinitos pontos. Então é como se eu estivesse pegando todos os pontos que existem e alinhando um do lado do outro aqui. Ó. Quando eu alinho todos esses pontos, eu formo uma reta. Tranquilo? Próxima ideia é a ideia de espaço. Então, o que vem a ser aí um espaço? Um plano, perdão, a ideia de plano. O que vem a ser um plano? Um plano ele já tem duas dimensões. Então, uma das características de um plano é que ele é bidimensional. Então, ele tem tanto o comprimento como a largura, ou a altura, tanto faz. Então, ele tem duas dimensões. E essas dimensões dele são infinitas também. Então, um plano ele vai crescer tanto para cá, quanto para cá, quanto para cá, quanto para cá. Beleza? Então, ele cresce aí para todos os lados dele aqui. Ele tem duas dimensões e também é infinito. A representação geométrica de um plano é representada por uma letra grega. Ó. Então, a gente viu, ó, ponto, uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Sei lá, um P. Reta, uma letra minúscula. Agora, quando eu tenho um plano, eu tenho um plano aqui, isso aqui é representado por uma letra grega. Nesse caso aqui, um alfa. Tranquilo? Alguma dúvida até Sim. aqui? Não. Então, ó, um plano, ele é sempre formado por três pontos distintos e não colineares. Então, o que é um ponto colinear? Ponto colinear é quando eles se encontram. Então, esses pontos aqui, ó, eles nunca vão se encontrar. Então, se eu tenho três pontos distintos, né, que não se encontram, ou seja, que não são colineares, eu posso formar aí um plano. Então, um plano ele é formado a partir de três pontos. Tranquilo? Sim. Espaço. Então, o espaço, quando a gente fala agora de espaço, eu estou falando do conjunto de todos os pontos e retas e planos. Então, o espaço ele é a soma disso tudo. Então, quando eu falo de uma área, eu estou falando de um espaço. Então, numa área, eu tenho tanto retas, quanto pontos, quanto planos. Então, os planos não existem só um plano, existem vários planos. Beleza? Então, o conjunto disso tudo forma um espaço. E o espaço ele é sempre tridimensional, ou seja, ele tem três dimensões. Ele tem altura, largura e comprimento. Então, essa é a ideia aí de espaço. Então, tudo aquilo que a gente enxerga é um espaço. Eu vou falar o que são postulados e axiomas e teoremas. Porque isso aqui é o que vocês vão apresentar aí no trabalho que vai ser definido aí, tá bom? Então, postulados ou axiomas. Então, isso são definições que relacionam conceitos primitivos e são aceitos sem demonstração. Ó, na matemática, tudo que se fala, se você fala que 1 mais 1 é 2, matematicamente você tem que provar isso. Todo mundo sabe que 1 mais 1 é 2. Beleza, mas eu tenho que fazer uma prova matemática que mostre isso, que 1 mais 1 é 2. Beleza? Então, isso aqui para matemática tem que ser provado, porque se não for provado, não vale nada. Já um axioma, ele é uma ideia tão simples que ele não precisa ser provado. Então, axiomas são conceitos primitivos que se adotam. Então, adotou aquele conceito ali, aquela definição,
e essa definição não precisa ser provada. Então, são chamados ou de postulados ou de axiomas. Isso é utilizado na matemática, na física. Tudo que é científico ou filosófico, existem essas palavras aqui, de postulados ou axiomas. Teoremas. Teoremas são propriedades que podem ser justificadas com base nos postulados. Ou, por exemplo, vocês conhecem aí o Teorema de Pitágoras, por exemplo. Então, o Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais conhecidos aí do mundo. E ele é feito, né? Ele foi formado em cima de vários axiomas. Então, foi desenvolvido ali axiomas, que são ideias simples, e a partir dessas ideias simples, fez com que aquele teorema ali fosse válido. Então, o teorema é o que tem de mais forte dentro da matemática. Então, é o que não muda. Pensou em alguma coisa que não muda, é um teorema. Então, é o que tem de mais forte aí dentro da ciência, né? Se eu falo de um teorema, e existem vários teoremas. O mais conhecido que vocês conhecem aí, o de Pitágoras, mas tem vários outros teoremas aí. E ele são afirmações bem fortes, porque elas não mudam, elas são aquilo e pronto, mas elas só são desenvolvidas, só são feitas por conta dos axiomas ou postulados, né? Das ideias primitivas. Então, Euclides, eu falei que ele fez 5 postulados aí, e esses postulados são o que vocês vão apresentar para mim. Esse conteúdo aqui eu já postei lá no Google Sala de Aula ontem, tá? Era para vocês já terem visto aí, dar pelo menos uma olhada. Então, esses postulados aqui vai ser apresentado por cada grupo. Vou passar eles aqui. Então, vamos lá. Então, a princípio, a gente vai estudar aqui o conceito entre duas retas, posições entre duas retas. Então, quais são essas posições relativas aí, né? Nós temos retas, a gente já estudou sobre ponto, retas e planos. Então, nós vamos estudar agora quais são essas posições. Porque um ponto ele pode estar posicionado num lugar e outro ponto em outro. A gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se eu tenho só dois pontos, por mais próximos que eles estejam, a menor distância entre eles, ou por mais longe que eles estejam, menor distância entre os dois, vai ser sempre uma reta. E aí, pensando em reta, nós temos vários tipos aí de relacionamento, né, entre essas retas. O primeiro tipo é quando as retas são concorrentes. Então, duas retas são concorrentes quando tem um único ponto em comum. Ou seja, se eu cruzar duas retas, ele pode cruzar de várias formas, né? Nessa forma que está cruzado aqui no meio, né? Mas se eu, por exemplo, cruzar essa reta aqui, ó, ela vai ter um ponto em comum aqui das duas. Quando isso acontece, quando tem um ponto em comum, nós falamos que elas são retas concorrentes. Então, retas concorrentes é quando a união de uma reta com a outra reta, a intersecção das duas retas, tem um ponto em comum. Beleza? Segundo tipo de reta é quando a gente tem retas paralelas. E aí a diferença entre as retas concorrentes e as paralelas é que, enquanto a concorrente tem um ponto em comum, na paralela nós não temos nenhum ponto em comum. Mas é importante lembrar que quando nós falamos de retas paralelas, elas têm que estar, né? Elas vão ter que estar no mesmo plano. Então, ó, essa parte azul clara aqui, ó, é um plano. Tá vendo que essas retas estão no mesmo plano? Então, quando isso acontece, significa que elas são retas paralelas. Vocês conhecem algum Bruno na sala? Tem algum Bruno? Tem. Tem? Tem.
Então, ó, reta paralela são retas que nunca vão se cruzar, nunca vão ter nenhum ponto em comum. Beleza? A ideia é essa. E aí, ó, tem que ficar claro o seguinte. Lembra que a gente viu que as retas elas vão para o infinito? Elas nunca acabam? Então, essa aqui vai seguir direto aqui para o infinito. Essa aqui, esse outro lado vai seguir também direto aqui para o infinito. O que a gente tem que tomar aí, prestar atenção? Se eu tiver, por exemplo, uma reta aqui. Desenhar com esse mouse é ruim. Mas imagine que isso aqui tem uma reta, está inclinada, e eu tenho outra reta aqui, ó, passando aqui do lado. Bem retinho. Imagine que isso aqui fosse reto. Na figura aqui, essas duas retas, elas não se cruzam. Mas se eu for alongar essas retas aqui para o infinito, esse aqui vai alongar para cá, né? E essa aqui vai alongar para cá. Ó. Então vai chegar uma hora que elas vão se cruzar. Então, mesmo não estando mostrando aqui nitidamente, né, que essas retas são concorrentes, eu preciso imaginar isso aqui, pensar que elas vão sempre crescer aqui para o infinito. Então, como elas vão crescer para o infinito, se tiver um grau de diferença entre uma e a outra, significa que elas vão em alguma hora se cruzarem. Então, elas só não vão se cruzar quando o ângulo aqui formado pelas duas é exatamente o mesmo. Então, esse ângulo que é formado aqui, ó, tem que ser exatamente esse ângulo que é formado aqui. Se esse ângulo for igual a esse aqui, significa que elas nunca vão se cruzar, porque elas estão na mesma angulação. Agora, se esse aqui for menor, um grau que seja, vamos supor que isso aqui dá 26 graus, e esse aqui está dando 27 graus. Essas retas aqui, ó, apesar de olhar para elas e falar, isso aqui nunca vai se cruzar. Como tem 1 grau de diferença aqui no ângulo, isso aqui significa que se eu estender isso aqui para o infinito, uma hora essa reta aqui vai tocar nessa aqui, porque a angulação delas é diferente. A angulação dessa é diferente dessa. Beleza? Então elas só não se tocam quando essa angulação aqui, ó, é a mesma. Beleza? Guardem essa informação aí. Outro tipo de reta são retas coincidentes. Então a gente já viu que as retas, nós vimos dois tipos de retas. As concorrentes, quando eu tenho um ponto em comum. As paralelas, quando elas estão no mesmo plano e não tem nenhum ponto em comum, ou seja, nunca se tocam. E as concorrentes é quando todos os seus pontos são comuns. Ou seja, quando as retas são iguais, eu tenho duas retas no mesmo lugar. Beleza? Uma reta por cima da outra. Isso significa que são retas coincidentes, perdão. Tá? Retas coincidentes. Quando elas existem duas retas e uma é igual à outra, como se tivesse uma sobreposta à outra. Retas reversas. Então, o que são retas reversas? Ó? São retas que elas não são paralelas. Elas até podem estarem aqui, ó, em planos diferentes, paralelas, mas em planos diferentes. Mas para ser paralela tem que estar no mesmo plano. Então, quando eu tenho retas em planos diferentes, elas são chamadas de retas reversas. Então, elas também nunca vão, assim como as paralelas, elas também nunca vão se encontrar. Então, ó, por exemplo, essa reta aqui está nesse plano aqui. Já essa reta, ela está nesse plano aqui. Ó. Então, por mais que eu estique aqui para o infinito esse aqui e esse aqui, elas nunca vão se encontrar, porque elas estão em planos diferentes. Assim como se eu passasse outra reta aqui, ó. Tivesse outra reta bem aqui.
Então, essa reta aqui, ela também é reversa a essas outras duas. Por quê? Ela nunca vai se encontrar com essas. Beleza? Já se eu passar um aqui, ó, aí ela se encontra, porque ela aí vai estar no mesmo plano que essa aqui. Tá claro até agora, senhores? Sim. Então, uma perguntinha aí. Qual a diferença entre as retas paralelas e reversas? Quem responde? Vamos lá, ó. As paralelas não têm ponto em comum e são coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano. Já as reversas, elas não têm nenhum ponto em comum e elas não são coplanares, ou seja, as reversas, elas não estão no mesmo plano. Beleza? Você está cortando aqui a tela. Vira teu celular no modo paisagem. E aí você vai conseguir ver tudo. Deixa eu voltar aqui. É estranho esse negócio. Não é pra estar cortando mesmo, não. Vamos ver aqui, peraí. Assim fica muito pequeno, né? Ficou melhor assim? Ficou. Então, beleza. Então, continuando aí. Espera aí, deixa eu ajustar aqui. Então, beleza. Então, essas são as duas definições aí. Paralelas e reversas. E aí o próximo é quando eu tenho uma reta contida no plano. Então, é mais uma relação aí entre reta e plano. Então, quando eu tenho aí uma reta contida no plano. Então, tem um plano e tenho aí uma reta passando dentro desse plano. Então, só lembrando, a gente falou que o plano, que a reta são vários pontos alinhados, um do lado do outro. Um plano, eles já são infinitas retas alinhadas, tá? Então, um plano, dentro de um plano eu tenho infinitas retas, assim como infinitos pontos também. Então, é consequência do outro, né? Assim como eu tenho infinitos pontos, também vou ter infinitos planos. Infinitas retas, perdão. Beleza? Então, quando eu tenho uma reta contida, é essa retinha que está dentro do plano. Então, tenho dois pontos ali, ó. E tem uma reta que passa por esses dois planos que pertencem ao plano. Tranquilo? Então, dentro do plano tem um ponto A e um ponto B. Poderia ser um ponto R, S, F, Z. Qualquer letra aqui. Se eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos, e esses pontos pertencem ao plano, significa que essa reta está contida no plano. E o símbolo dela é esse aqui, tá vendo? Ó? R, que é a retinha, está contido em alfa. Lembra lá que o plano a gente simboliza sempre por uma letra grega. E esse símbolo aqui, ó, que é esse C mais alongado, significa contido. Reta e plano concorrente. Então, quando possui um único ponto em comum. Então, ó, eu tenho ali um plano
e eu tenho uma reta atravessando esse meu plano. Então, o lugar que ele atravessa o plano é onde tem aí um ponto em comum. Então, é exatamente aqui esse ponto P, que é o ponto que é comum tanto a um quanto ao outro. Beleza? Então, aqui R interseção A, ou seja, onde ele intercede aqui o A, é igual a P. Então, é o ponto que faz parte tanto do plano quanto da reta. Eu digo isso, que a minha reta e o plano são concorrentes. Essa ideia aqui de concorrência é sempre a mesma ideia que a gente viu lá nas retas. A gente viu retas concorrentes lá, ou seja, eram duas retas que estavam cruzando uma com a outra, né? Quando elas se cruzavam, elas tinham um ponto em comum ali. Então, toda vez que a gente tiver algo concorrente, é porque eles têm um ponto ali que é comum aos dois. O próximo é quando a reta e o plano são paralelos. Isso aqui é bem... Ó, o símbolo de paralelo, matematicamente, são essas duas barrinhas aqui, ó. Então, ó, R é paralelo ao plano. Tá vendo aqui, ó, a gente representa a reta com a letra minúscula e o plano com a letra grega. Então, o R é paralelo, essas duas barrinhas, a alfa. Isso implica, esse símbolo aqui dessa setinha é o símbolo de implica. Então, implica que R, que a interseção entre R, entre a reta e o plano, é vazia. Ou seja, eles não se tocam. Então, um exemplo é isso aqui, ó. Tem um plano, tem o meu plano alfa aqui, e a minha reta é R. A minha reta é paralela ao plano. Então, ela está ali, ó. Ela tem que ser, para ser paralela, ela tem que ser paralela a pelo menos uma reta que passa pelo plano. Então, tem uma reta S que está no plano e uma reta R que é paralela à reta S. Beleza, então eu digo que a minha reta é paralela ao meu plano. Porém, esse meu plano, ó, ele não toca na minha reta. Então, esse conjunto aqui é vazio. É isso que está falando aqui, essa forma matemática. Beleza? Planos paralelos. Então, plano, como a gente viu retas paralelas lá, como elas nunca se triscavam, né, se encostavam, os planos paralelos é quando eu tenho dois planos e eles nunca vão se encontrar. Então, eu tenho aqui um hexágono, e um lado do hexágono é um plano, o outro lado do hexágono é outro plano. Então, plano alfa e plano beta. Mesmo eles indo aqui para o infinito, como eles têm a mesma angulação aqui, ó, eles nunca vão se encostar, se encontrar um com o outro. Então, outra ideia aí de plano paralelo é essa aqui. Planos coincidentes. Mesma ideia lá das retas coincidentes. Então, é o mesmo plano. Então, todos os pontos aí são comuns. Beleza? Então, é quando eu tenho dois planos e esses dois planos são iguais. Planos concorrentes. Olha lá, a gente já viu o que era reta concorrente. Então, plano concorrente é quando eu tenho um plano intersectando, aqui, ó, um plano alfa intersecta o plano B. E o que isso quer dizer? Quando eu tenho dois planos intersectando, e aí aqui no lugar de ser um ponto em comum, eles vão ter uma reta em comum. Vão ter um plano intersectando o outro aqui, ó, atravessando o outro. E aí, ó, eles têm o quê? Uma reta em comum. Então, aquela retinha ali, ó, é em comum entre os dois planos. Perpendicularidade. Então, o que é perpendicularismo? Né? Quando eu falo que existem retas perpendiculares. Quando eu afirmo que retas são perpendiculares, eu estou afirmando que essas duas retas elas estão se intersectando e o ângulo entre as duas é de 90 graus. Então, falei em perpendicular, que uma coisa é perpendicular à outra, significa que essa coisa está exatamente num ângulo de 90 graus com outra. Então, isso é uma informação muito importante, ser perpendicular.
Então, ser perpendicular significa que esse ângulo aqui, ó, que é formado, todos esses ângulos aqui têm 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus. Ortogonais. Ó, ortogonais, o que significa uma reta ser ortogonal à outra? Tá vendo que lá na perpendicular, elas se cruzam. Lá na ortogonal, as retas não se cruzam porque elas são reversas. Então, nós temos retas reversas, porém a projeção dessa reta com a outra, ela forma um ângulo de 90 graus. Tem como eu... nessa forma aqui não tem como eu desenhar, não. Não. Beleza, mas aqui, ó, pensa o seguinte, ó, eu tenho aqui... esse aqui não mostra a projeção. Então, projeção, pensa como se fosse uma sombra. Então, eu tenho essa reta aqui, ó. Se eu pegar essa reta e eu fizer a sombra dela aqui, ó, a sombra dessa reta que está aqui na parte de trás, aqui se o sol estivesse batendo de lá para cá, a sombra seria nela aqui na frente, ó. Então, essa seria a projeção. Então, a projeção dessa reta, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com a outra reta. Quando isso acontece, quando a projeção da minha reta forma um ângulo de 90 graus com a reta que está na frente ou atrás dela, eu falo que essas retas elas são ortogonais, beleza? Então, é quando a projeção forma um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. Estão conseguindo visualizar minha tela aí? Tô não. Ai, sumiu. Espera aí, rapidão. Que pausou aqui. E agora, voltou? Voltou. Que não tá aparecendo, não. Espera aí. Beleza. Vocês viram essa parte aqui, então, da ortogonal, que eu expliquei? Ou não estava vendo? Então, pensa aqui, ó, essa reta de trás, formando uma sombra aqui na frente. Então, quando ela forma essa sombra, a sombra dela, se fizer um ângulo de 90 graus com essa reta aqui, significa que essas retas são ortogonais. Então, é quando a projeção forma um ângulo de 90 graus. Perpendicularismo entre reta e plano. Então, é quando uma reta atravessa um plano, e aí só vai ser perpendicular isso, quando a gente viu que perpendicular é quando é entre retas, é quando duas retas que se intersectam formam um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, ó, essa reta ela vai atravessar esse plano e todas as retas do plano tem que formar um ângulo de 90 graus com essa reta que está atravessando aqui, para essa reta ser perpendicular ao plano. Tem um teoreminha aqui, aí esse teorema, quem vai explicar aí são vocês, mas o teorema diz o seguinte: se uma reta R é perpendicular ou ortogonal a um par de retas concorrentes contidas no plano, então R é perpendicular ao plano. Então, ó, tem uma reta R aqui. Se ela for perpendicular a um par de retas, significa que essa reta também vai ser perpendicular ao plano. Tranquilo?
É só isso aqui que está falando. Tem uma reta, a projeção dessa reta, se ela for perpendicular a outras duas retas que se encontram aí no plano, significa que a reta original, aqui que não é a sombra, né, que não é a projeção, também é perpendicular ao plano inteiro. E agora, quando a gente fala entre perpendicularidade entre dois planos, então a gente viu aí que os planos eles podem se intersectar, mas eles podem se intersectar de várias formas. Aqui ela está cortando o outro plano aqui, ó, retinho, perpendicular, ou seja, o ângulo que ele faz aqui, ó, o ângulo que ele faz com o outro plano é exatamente de 90 graus. Então, ó, vai ser perpendicular entre planos somente se um deles contiver uma reta que é perpendicular ao outro plano. Então, aqui vai ter que ter uma reta dentro desse plano aqui, ó, tem que ter pelo menos uma reta, e é que essa reta que está contida nesse plano aqui forme um ângulo de 90 graus com o outro plano. Se isso acontecer, beleza, esse plano aqui, ó, ele é perpendicular ao outro plano, beleza? E uma projeção ortogonal. Então, quando eu tenho essa projeção ortogonal, ó, penso o seguinte, eu tenho um ponto, projeção ortogonal de um ponto. Eu tenho um ponto aqui, ó, então, o meu ponto é esse de cima aqui, o ponto P, que ele não está no plano. Quando eu projeto ele, lembra que é a sombra? Então, a sombra dele, ó, vai vir para o plano aqui, ó. Quando eu projeto essas sombras, essa projeção, esse ponto aqui, se ele estiver fazendo um ângulo de 90 graus ao plano, significa que ele é ortogonal ao plano. É a mesma ideia lá de projeção. E assim como eu posso projetar um ponto, eu também posso projetar um segmento. E a ideia é a mesma, eu tenho um segmento aqui de reta, então ela sai de A até B, projetei ela aqui no plano. Se a projeção estiver formando um ângulo de 90 graus com o plano, com a reta do plano, significa que esse segmento é ortogonal ao plano. Beleza, senhores? Então era isso. Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Nossa aula Não. hoje é só parte teórica mesmo. E nas próximas aulas a gente vai entrar aí sobre cálculo de área, cálculo de perímetro, o perímetro geométrico, né, das figuras planas aí, para depois a gente entrar com algumas atividades. Mas a princípio era isso, era entender aí como é que é desenvolvido aí todos esses cálculos aí de área e de perímetro aí na matemática, né? Eles não vêm assim do nada, não aparecem do nada. E a partir desses conceitos a gente vai trabalhar então vai trabalhar o cálculo de áreas aí por si só.